Vamos abrir já em Romanos, capítulo 8. Esse é um texto que eu, sendo até redundante, eu particularmente, eu gosto muito, porque ele traz uma síntese, um resumo muito bom assim do Evangelho, eu diria, e também traz uma palavra de esperança e um olhar para o futuro. A nossa esperança não é naquilo que a gente está vendo agora, porque se nós estamos vendo, está escrito até, se a gente vê, não espera, já chegou, né? A gente só espera algo que ainda vai vir, né? Que pode vir. No nosso caso, na certeza de que virá. Quem virá? Jesus, né? Espero que todos estejamos assim na mesma página, né? Nós esperamos por Ele, Cristo que vem, Ele vem, né? Ele vem, é uma certeza isso. Então, esse texto ele começa falando da vida espiritual, né? O que a gente chega ali e tal, e até lá na frente. Então, é um texto muito completo, muito interessante, muito profundo. Por isso que eu gosto muito. Acho que traz um bom resumo, sabe? Mas hoje nós não vamos ler ele todo, né? Nós vamos focar, né, em um trecho e a gente chega lá. Mas eu estava pensando, hoje a palavra vai ser os sofrimentos do tempo presente. Deixa eu abrir aqui, tá? E a glória futura. Mas aí eu também não vou falar da glória futura agora, então, porque senão fica muito extensa, é muita coisa. Vamos falar sobre os nossos sofrimentos, sobre o que a gente vive. E aí eu fiquei pensando, nossa, por que será, né? Por que pregar isso, né? Por que Deus está trazendo esse direcionamento? E eu fui olhar as outras pregações que eu trouxe aqui para Oriente. E é interessante que a primeira registrada aqui, tá? Eu não lembro se foi realmente a primeira, mas eu comecei a salvar tudo em uma pasta no meu Drive. E aí cada texto está salvo, a gente tem, né, a data desse texto, é interessante. E aí em outubro de 2023, olha lá, bem lá atrás, né? A primeira palavra que está aqui, né? Acho que não foi a primeira, acho que teve outras, mas assim, a que está aqui foi intitulada Olhos de Fé. Depois, na sequência, Perseverança na Fé. Aí teve uma palavra sobre a Páscoa. Depois uma palavra sobre o pecado, mentira e engano. A parábola do filho pródigo. Intimidade com Cristo e a pessoa que Deus escolhe, sofrimentos do tempo presente. Foi seguindo uma sequência interessante. Porque desde lá atrás até agora, o que Deus tem trazido, não só, claro, para a igreja, mas para mim também, né? Assim, acho que traz primeiro para quem vai pregar e depois para a igreja, né? Ou seja, se é algo a ser tratado, trata primeiro na gente. Que não adianta nada, né? O pregador vir aqui querer trazer uma palavra para a igreja se a própria pessoa não foi tratada. Mas então é primeiro para nós, depois para a igreja. Em que sentido, né? Somos melhores? Não. É nesse quesito, essa questão de autoridade. Né? Eu não vou falar aqui, vamos fazer jejum e oração 30 dias, sendo que eu não faço. E eu não faço. Então eu não posso falar isso. Né? Então é bem nisso. A autoridade tem a ver muito com isso. Eu não posso cobrar algo ou pedir algo para alguém se eu não faço. Não é assim? A vida é assim. No trabalho, se o seu chefe pede alguma coisa que ele não faz, ou no mínimo ele não está disposto a fazer, você faz? Até faz, né? Mas com uma má vontade.
Por quê? Porque você sabe que ele não tem autoridade para pedir aquilo. A pregação é a mesma coisa. O pregador não pode vir aqui falar algo que ele não faz. Então, primeiro Deus trata na gente, quebra a gente, né, esmaga a gente, aí nós estamos liberados para falar alguma coisa. É assim, precisa ser assim. E aí, o que Deus foi tratando? Fé. Começou ali atrás, restaurando a fé, entendendo a fé, o que é fé, e aí foi caminhando na nossa vida cristã, né, nos lembrando do sacrifício de Cristo lá na cruz, para chegar até hoje, para a gente falar o que é o sofrimento e como que nós passamos por ele, não é? Então, há uma construção, né? Eu não estou falando, claro, né, o que o pastor Heron pregou, o pastor Naldo pregou, o que Catai pregou, não tô, Guilherme, né, desculpa, é que para mim, eu sempre chamo de Catai. O que o Guilherme pregou. Só que ninguém aqui foi um contra o outro, né? Eu tô, assim, se a gente lembrar mais ou menos, sabe que seguimos uma linha. Que linha que é essa? A do Espírito. É Deus que está trazendo a palavra, né? Não somos nós. Não pode ser, porque se for assim, é uma palavra vazia. É só aqui, ó. Só que a palavra só vai ter efeito se cair no coração. E aí é o Espírito Santo que vai fazer essa obra, amém? Então eu trouxe esse histórico para ver que Deus já vem tratando lá de trás, 2023, Deus tem falado com a igreja, e aí nós temos crescido na fé. Isso que eu acho que é o mais importante. Nós, como igreja, temos crescido na fé, não é? Então, olhar de 2 anos para trás, Oriente é a mesma coisa? Esse pessoal é o mesmo? Alguns são, né? Tem gente que está aqui desde, né, muito tempo. Mas Deus tem acrescentado e Deus tem feito todo mundo caminhar juntos na fé, no crescimento, na maturidade, né? Precisa ser assim. Então vamos lá agora para hoje. Romanos 8, 18. Eu vou ler na NVI, eu acho que aqui está projetada a NVI também, né? Tá. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Vamos seguir. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nessa esperança, fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. 28. Acho que é só esse 28 agora. Sabemos
todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Então nós vamos parte a parte, versículo a versículo, trecho a trecho, na verdade, né? Vamos tentar entender ou ter um panorama mais geral do que está escrito aqui. Nós temos aqui 2 blocos, eu li 2 blocos somente, né? E um início do outro bloco. O primeiro bloco trata dos nossos sofrimentos naturais, nosso dia a dia, daquilo que a gente vive, porque nós vivemos nesse mundo, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei, nós ainda estamos aqui. Então, você aceitar Jesus não significa em nenhum momento que a sua vida vai ser perfeita. Não significa em nenhum momento que você só vai ter alegria, que só vai ter felicidade, que vai prosperar. Já ouviram isso? Aceita Jesus, que a sua vida vai melhorar. Aí muita gente aceita Jesus achando o quê? Que vai sair de uma condição e ir para outra. Não é assim? Agora, a pergunta é assim mesmo? Não, não é. Jesus não prometeu isso. Não aqui. Porque a alegria que Jesus trata não é a alegria daqui. Interessante isso, né? A alegria que Jesus trata é a alegria do que está por vir. É da glória. Então, o que Jesus diz é: no mundo o quê? Tereis aflições. Muito mais por causa do meu nome. Né? Eu estou sintetizando. São vários versículos aí, né? Mas é basicamente isso. No mundo, vocês vão ter aflições, sim, vão continuar tendo, é isso aí. E pior ainda por causa do meu nome. Porque vocês vão falar X e o mundo está falando Y. É assim, gente. Não é? Ou eu estou doido? É assim mesmo. Porque o mundo hoje prega pluralidade, né? Tudo pode, cada um tem o seu jeito, eu penso do meu jeito, eu vivo do meu jeito. Só que Jesus diz: não, só tem um jeito. Eu sou o caminho. O mundo diz: não, porque tem muitas verdades. Todos os caminhos levam a Deus. Vai lá. Né? Porque não importa a sua religião, não importa. O que Jesus diz? Eu sou o único caminho. Tá vendo? Só aí nós já estamos na contramão do mundo. E ao estar na contramão do mundo, nós já somos alvo de crítica. Essa é a verdade da vida cristã. Então, se alguém pregou o contrário para você, me perdoem. E perdoem essa pessoa, porque ela não foi bíblica. Infelizmente. Só que a esperança, então, para nós é: não, então o que você está dizendo é que a gente está perdido, então, né? Nós vamos sofrer, vai ser difícil. Não. O que eu estou dizendo é que nós vamos passar por tudo isso. Mas nós temos alguém com a gente, que é Jesus. Então nós vamos passar por tudo isso, mas não vamos passar sozinhos. Essa é a diferença. Não é? Com Jesus ao nosso lado, nós temos o quê? Vitória. Com Jesus ao nosso lado, nós temos o quê? Pode até ser que nós passamos por sofrimento e dores, mas Jesus vai estar lá para nos restaurar, para nos cuidar, para nos curar, para nos resgatar quando for necessário. Essa é a diferença. Então o mundo sofre sozinho. Não pensem, né, que o mundo, não, o mundo, ele se junta ali, um ajudou. Todo ser humano, ele nasce assim.
E aí Jesus vem trazer o quê? Redenção, mudança. Aí que a gente muda. Aí que nós temos ágape, amor. O verdadeiro amor uns pelos outros é através de Jesus. Do contrário, o que que é? Eu não sei. Pode ser um amor disfarçado, pode ser assim, uma atitude muito disfarçada, né? Ah, eu vou fazer o bem para o próximo porque eu vou ter algo para mim no futuro, né? Muitas que creem em vida após a morte ou reencarnação, fala isso, não é? Fala assim, eu vou viver bem agora, vou fazer tudo certo agora, vou cuidar das pessoas agora, porque na minha próxima vida eu vou vir melhor. Isso é amor? Não, é egoísta. A pessoa não está fazendo pelo outro, a pessoa está fazendo por ela mesma. Eu vou vir melhor. Eu vou ajudar o outro porque eu vou receber algo em troca. Isso não é amor. Agora, o que Jesus prega é diferente. Vai lá e ajuda o próximo. Tá, mas o que eu vou receber? Nada. Ajuda o próximo. Agora, veja bem, se todo mundo, um ajuda o outro, você vai ficar desamparado? Não, a igreja é assim. A igreja, o amor da igreja, que é aquilo que João fala, né? Em João, aliás, desculpa, Jesus fala. É pelo amor que tens uns pelos outros, é que o mundo vai dizer que vocês são meus discípulos. Porque essa é a diferença. A gente não faz nada uns pelos outros porque eu vou receber algo em troca. Ah, eu vou ajudar o irmão porque aí Deus vai me abençoar mais. Eu vou ajudar o irmão porque um dia o irmão vai lá e me retribui. É assim? Se for assim, está errado. Não pode ser assim. Né? Não pode. Não dá para ser assim. E num casamento é a mesma coisa. Quem entra no casamento pensando assim, eu vou casar para eu ser feliz, quebra a cara. Não é assim. Você vai entrar no casamento para fazer o outro feliz. E aí, se a outra pessoa entrar da mesma forma, os dois serão felizes. Está vendo a diferença? Agora, quando é eu quero e eu quero, tem até um livro, né? Chama Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. Ó a ilustração, essa é boa, hein? Da UDF, essa é boa. Duas pulgas e nenhum cachorro. Ah, eu quero ser feliz. O outro também, eu quero ser feliz. Ah, beleza, mas quem que vai fazer o outro feliz? Ninguém. Uma hora, os dois quebram a cara. É assim. Se no casamento é assim, e na Bíblia a gente percebe muita ilustração voltada ao casamento, para a igreja é a mesma coisa. Eu não vou para a igreja para eu ser feliz. Eu vou para a igreja para proporcionar felicidade ou alegria para o próximo, ajudando, abençoando, cuidando. E se todo mundo faz isso, todo mundo vai estar coberto. Essa é a perfeita comunhão. Então, considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E Paulo aqui está dizendo novamente aquilo tudo que eu já disse. Vamos passar sim. Esse mundo caído é difícil mesmo. Porque está tudo caído. Aqui no texto está muito claro. Não é que algumas coisas caíram. É tudo. Quando Adão caiu, tudo caiu. Tudo. Então, sim, nós temos catástrofe. Teve terremoto, acho que em Mianmar, né? Mianmar pegou Tailândia ali. Foi uma destruição. Quem viu foto, viu, né? Assim, feio. É mundo caído. Teve catástrofe ali. Esse calor infernal que a gente vive muitas vezes. Isso aí, gente, não é propósito de Deus. Vamos parar com isso. Isso aí acontece porque o mundo caiu e foi subjugado. É por isso. É por isso. Né? A pandemia foi por isso. É consequência do pecado inicial.
Então, assim, nós vivemos nesse mundo, a gente precisa olhar a nossa realidade, onde nós estamos inseridos. Então, aceitou Jesus? Eu não sou mais deste mundo? Não, você ainda está aqui, está morando aqui. Você não é mais como o mundo, você foi salvo, tem uma nova vida. Você agora é cidadão do reino, mas você não está no reino. Você ainda vai para o reino. Então, está vivendo aqui. Então, nós estamos sujeitos a tudo isso. Porque não só nós estamos sujeitos ao que a natureza, ao que, aquilo, nosso ambiente traz, mas, gente, nós convivemos diariamente com pessoas não salvas. Quantos aqui têm a oportunidade de trabalhar rodeado de pessoas salvas? Só pessoas salvas. Agora, vamos mais fundo nisso. Pessoas salvas são perfeitas? Nem os salvos são perfeitos. Entendeu? Então nós estamos rodeados de quê? Vamos mudar agora. De pessoas. Então nós estamos sujeitos também a problemas interpessoais, de relacionamento, injustiças. A gente vê muita injustiça. É assim. Agora, isso é motivo para desanimar? Não, não é. Porque isso é a vida normal, gente. O que Paulo traz então é o quê? Uma comparação. Ele compara então o que a gente vive hoje, toda essa realidade que eu desenhei, ele compara com o que a gente vai receber lá no futuro, com a glória, com a glória que em nós será revelada. Então, se nós compararmos a nossa situação presente com aquilo que nós vamos receber lá na frente, aí sim, nós vamos ver que a balança pesa de uma forma diferente. Porque o que nós estamos para receber lá na frente, na glória que será revelada, tudo o que a gente passa aqui é passageiro. Vai ter um ponto final. E tudo tem vários pontos finais na nossa vida. São ciclos. Então tem fases ruins, tem momentos ruins, tem situações ruins, mas passa. Tudo passa. Tudo passa. Se foi rápido ou demorou, bom, aí é outra história, São muitas variáveis, mas passa. Agora, o que está por vir, não. Aquilo que está por vir é eterno, é para sempre. É bom, é maravilhoso, é tudo isso. E nós nem temos noção de quão bom é isso. Então, quando nós colocamos na balança, é muito mais positivo o que está por vir. Então, o que a gente está sofrendo agora é pequeno, se comparar. Porque muitas vezes nós ouvimos o mundo dizer assim: não compare a sua dor com o outro. Não compare o seu problema com o do outro. Não olhe para o outro. Não olhe porque você não sabe o que o outro está passando. Para ele, às vezes, um problema pequeno pode ser muito grande. É verdade isso. Eu não estou negando isso. Às vezes, por exemplo, para uma criança, chutar o chão e ralar o dedo é terrível. E a gente que já está calejado, vai chutar, já doeu, tal, passou. Mas para a criança foi terrível. Então, sim, cada um sente a dor de uma forma, cada um sente o sentimento de uma forma, cada um vive a situação de uma forma, tudo isso é verdade. Mas eu não tô indo contra essa realidade, essa verdade, é uma verdade. O que eu estou falando é o seguinte: agora, cada um individualmente tem o direito e tem, talvez seja até bom em alguns momentos, fazer essa comparação. E é uma comparação sua, tá? Interna, não é para você ficar falando para o outro, não. Aí pode virar fofoca, pode virar qualquer coisa. Mas, gente, muitas vezes nós estamos reclamando de coisas que, para a gente está terrível. Mas quando nós olhamos a realidade do próximo,
a gente passa a refletir, será que está tão terrível assim? É importante fazer esse exercício. Vou dar um exemplo muito caricato até. Vamos dizer que um mês apertou lá as finanças. Eu não consegui comprar o Danone. Para a gente foi ruim. Doeu, lógico que dói. Só que, e as pessoas que estão passando fome? Será que comprar o Danone comparado a isso é tão terrível assim? Não, né? Passou fome? Não. Então a sua dor, desculpa, não é igual, não é tão terrível assim. Entenderam a comparação? Não é uma comparação, até muitas vezes tem pessoas que fazem isso, né? Olha, tal. Mas a minha é pior. Tem gente que gosta, né? De ser o pior, de ganhar, eu não sei, é uma competição, né? E quer olhar assim, não, porque a minha dor é pior, a minha situação é pior. Gente, não, isso aí está errado. Primeiro nós temos que querer sair, né, da situação que a gente está. E quando nós olhamos para o próximo, para a dor do próximo, muitas vezes nós vamos ver sim, que a nossa dor não é tão grande assim. Né? E aí, Deus, me perdoa, né? Porque eu achei que era uma coisa e não é tanto assim. Pelo contrário, né? Cuida do outro lá, tá pior que eu. Dá uma esperança isso. É um exercício. E o mundo prega o contrário. Não faça isso, não faça. Calma. A gente tem um limite, lógico, tem a comparação não saudável, mas tem a comparação que é saudável e necessária. Precisa ter equilíbrio. A chave para a vida cristã é ter equilíbrio. Tá? O equilíbrio não é ficar em cima do muro. A gente pode até um dia falar sobre isso. A vida cristã equilibrada não é ficar em cima do muro. Mas também não é pegar lado. Não pegue lado. Paulo é enfático nisso, acho que em Coríntios. Né, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Igreja não tem que ter isso, não. Então a gente pode trabalhar isso, mas é uma outra história. Voltando. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, tal, a gente já falou sobre isso. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto. 22, como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos, aí isso é a palavra para o cristão, para nós, para a igreja, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Aqui Paulo enfatiza aquilo que eu já enfatizei, que é a questão de estarmos sujeitos, desde o nascimento até a nossa morte. Ou seja, na nossa vida inteira, estamos sujeitos aos processos naturais da vida. Nós vamos ter doenças, nós vamos ter enfermidades, nós vamos passar por dores, por estresse, por um monte de coisa. Isso é da vida, gente. É até perigoso orar assim, Deus, me tira disso. Olha lá, hein? Se é parte da vida, me tira disso, então só fazer a conta. Nessa esperança, 24, nessa esperança fomos salvos, contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo. Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aqui trata realmente de fé. Aí existe, então, aqui, no contexto geral, né? Aquela diferença que eu falei lá no início. A alegria daqui, dessa vida, com a alegria que nós vamos ter lá no futuro.
E o comentário diz assim, alegria prévia, né? Ou seja, Jesus nos promete uma alegria prévia. Do quê? Daquilo que está por vir. Da glória futura, da vida eterna, de tudo isso. É diferente da alegria pelo presente. As nossas alegrias, quando nossos filhos nascem, quando eles têm as conquistas deles, ficamos felizes, é um exemplo, tá? Quando nós temos um bom emprego, quando nós somos promovidos, quando nós conquistamos a nossa casa, ou o nosso carro, ou qualquer coisa que seja, nós ficamos felizes. Essa é a alegria presente. Isso é o que a gente sente agora, mas é momentâneo. Na vida nós não vamos viver alegres o tempo todo, né? Infelizmente. Mas Jesus está com a gente o tempo todo. E por fim, o último bloco trata do sofrimento na oração, que é no versículo 26 e 27, desculpa. Então, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, qual fraqueza? A fraqueza de não saber orar. Nós não sabemos orar. Ah, então eu vou parar de orar porque eu não sei orar? Não, não é isso que está dizendo o texto. É o contrário. Está dizendo o seguinte, olha, vocês não sabem orar, nós não sabemos orar. Mas o Espírito Santo nos ajuda nessa fraqueza. Então continua orando. Mas tenha certeza de que você não está falando sozinho. O Espírito Santo está com você. Intercedendo. Interceder é ajudar. Ele está nos auxiliando nesse processo. Ele está realmente pegando aquilo que importa e levando direto lá no trono, de acordo com a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós oramos coisas que talvez não façam nem sentido. Mas tudo bem. Continua orando. Continua orando. Inclusive aquela oração que você talvez ache que é boba, né? Ah, vamos falar um negócio desse? Pedir uma vaga no estacionamento? Vai pedir sim. Sabia? Vai pedir sim. Agora, Deus vai dar ou não? Aí é outra história. Mas pede. Pede, não tem bobeira, não existe isso. Não existe. Muitas vezes a gente fica até com receio, né? Ah, eu vou falar para Deus pedir uma vaga no estacionamento. Gente, Deus é Pai, né? Até vaga Ele vai dar, sim. De vez em quando Ele vai dar. Por que não? Não é só coisa grande, não. Coisas pequenas são importantes também. O amor que Ele demonstra pela gente é inclusive nas coisas pequenas, do dia a dia. Então, ainda que a gente não saiba orar, ainda que a nossa oração seja imperfeita, o Espírito Santo nos ajuda. Então, continua a orar. Ora sempre. Continua a orar. Continua. Aqui, aí ele fala aqui, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E gemer pode significar muitas coisas, né? Mas no contexto que Paulo traz, é mais no sentido de se padecer, sofrer junto. Eu poderia até, acho que incluir aqui a empatia. Então o Espírito Santo percebe a nossa dor também. Ele está em nós, ele é alguém, tá? São 3 pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é alguém, o Espírito Santo não é um poder. É alguém. É o Consolador. É aquele que veio quando Jesus subiu. Então ele é alguém, é uma pessoa. No sentido de, né, pessoa no sentido de alguém, ser alguém que sente.
Então Ele sabe o que nós estamos passando. Talvez você não saiba expressar em palavras. Talvez a única coisa que você consiga fazer é chorar. Já ouviram essa? Tem orações que é só chorar. É entrar na presença de Deus e se derramar ali. Saiu alguma palavra? Não. Mas Deus ouviu a sua oração. Aí, ó, é um bom exemplo. O Espírito Santo intercedeu por nós. Aí, claro, aqui uma coisa até interessante, o comentarista traz assim, o Marcos 7,34. Vamos abrir rapidinho, já estou finalizando. Marcos 7,34. Então, aqui assim, era um cego que trouxeram para Jesus curar, né? Assim, num contexto muito superficial, mas é isso. Então, Jesus voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse, Efatá, que significa abra-se. O paralelo é nesse sentido de sofrimento, de empatia, né? De padecer junto, de sofrer junto. Jesus suspirou, né? Falou, eu sei o que ele está passando. Abra seus olhos, seja curado. O Espírito Santo faz o mesmo por nós. Eu sei o que você está passando. Pai, eu sei o que ele está passando. Eu sei o que ela está passando. E por fim, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Todas as coisas. Tudo. Não é algumas coisas. Não é algumas situações. São todas as coisas. As boas e as ruins. As alegrias e as tristezas. A cura e a dor. A doença. A saúde. Tudo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Com isso, nós temos o seguinte. Vamos passar por tudo isso? Vamos. Mas tem alguém com a gente. Né? Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos na vida. Não estamos sozinhos em nossas orações. Não estamos sozinhos em nenhum momento. Jesus está com a gente e o Espírito Santo está intercedendo por nós na nossa oração. Amém? Então essa palavra não é para gente falar, então deixa quieto, essa vida é assim mesmo. Pelo contrário, talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua vida. Você não está sozinho. Talvez você não esteja sabendo como orar. Você não está sozinho. O Espírito Santo está orando com você e por você, levando todas as coisas diante do trono do Pai. Então eu gostaria de agora que pudéssemos nos levantar e fazer um exercício inicial. Por que inicial? Porque aqui é só o pontapé. Faça em casa. Não precisa estar aqui. O nosso tempo com Deus não é só aqui, né? Estar aqui é bom, é importante, é primordial para a vida cristã em relação à comunhão, estar na igreja, fazer parte da igreja, reunir aqui, cultuar a Deus é imprescindível. Mas não pode ser o único dia que você ora. Não pode ser o único dia que você está na presença de Deus. Porque todo dia a gente está. Talvez você não saiba,
Mas tá, porque Ele está em todo lugar. Ele sabe todas as coisas. Ele está com você no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, onde quer que você esteja. Então a oração não precisa ser só no quarto escuro, fechado, no seu devocional. Importante ter devocional, mas a sua oração ocorre em todo lugar. E talvez não precise nem de palavras. Não é? Então vamos orar. Fechar os nossos olhos, abaixar as nossas cabeças. E agora eu não sei o que você está passando. Eu não sei o momento que você está vivendo. Se é bom, se é ruim. Se é difícil, se está fácil. Não importa. Coloca isso diante de Deus. Talvez você não saiba expressar isso com palavras. Expresse isso com o seu sentimento. Expresse isso com o seu choro, se for necessário. Mas coloca isso diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está ouvindo. Porque Ele está ouvindo e Ele quer ouvir e Ele deseja ouvir. Pai, em nome de Jesus, nós entramos, Senhor Deus, na Tua presença como igreja. E nos colocamos, Senhor, diante de Ti, pedindo, Pai, que o Senhor esteja realmente nos ajudando. Ajuda-nos em nossa fraqueza, não só quando não sabemos como orar, mas também em nosso dia a dia, em tantas lutas, tantas dificuldades, que o Senhor esteja à frente de todas as coisas. Pai, pedimos em nome de Jesus o Teu auxílio, o Teu socorro, porque a verdade é uma só, nós precisamos do Senhor, nós necessitamos da Tua ajuda, e nós sabemos, Deus, que todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que o amam. E agora, na Tua presença, nós declaramos isso, nós Te amamos. Nós amamos ao Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou, porque um dia o Senhor nos salvou, porque um dia o Senhor veio em nosso socorro e nos tirou das trevas, e nos tirou deste mundo, e nos levou para a sua gloriosa luz. E o Senhor nos levou, Deus, para a salvação que há em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Deus, porque um dia Jesus derramou do sangue lá na cruz. E por isso nós fomos lavados, perdoados. E nessa vida agora, com o Senhor, do Senhor, nós dependemos do Senhor. E isso não é algo ruim. Pelo contrário, porque agora nós temos alguém, sempre, em todo tempo, ao nosso lado, com a gente, nos ajudando, nos auxiliando, nos ensinando e nos direcionando conforme a tua vontade. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós colocamos todas as nossas orações diante do Senhor e pedimos, Pai, nos ajuda, nos abençoa. E que realmente, Senhor Deus, nós possamos, a partir de hoje, fazer isso como parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Entendendo, ó Deus, que não dá para separar a vida secular da vida espiritual. No momento que nós nos tornamos teus filhos, nós vivemos uma vida espiritual em todo lugar. Por isso nós pedimos, Deus, nos ajuda, nos ajuda. Pega a gente pelas mãos e nos leva, Deus, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então que esse seja um pontapé para a sua vida. Que realmente você entenda isso. E não importa onde você esteja. Não precisa falar em voz alta, né? Para Deus não precisa. Mas pelo menos, no momento de dificuldade, ora. Ora. Coloca diante de Deus.